Olá, pessoal! Hoje nós vamos aqui falar de um tema que é recorde no nosso consultório, tanto no meu consultório quanto da doutora Luana. E eu, particularmente, estou bem feliz de estar aqui para a gente falar sobre feminilidade, sobre saúde emocional e sobre prazer feminino. Daqui a pouquinho a doutora Luana está aqui e a gente vai iniciar, então, esse papo super gostoso, super leve, mas que de forma prática a gente possa realmente colocar aí, né, o nosso conhecimento em prática, conhecimento que transforma a nossa relação, né, com o outro, mas principalmente conosco mesmo. Deixa eu aceitar aqui a doutora Lu. A doutora Luana já está entrando, já está aqui conosco. Enquanto a doutora Luana entra, gostaria de dar um oi para quem já está conosco. A minha amiga Michele, que está aqui, muito bom. Ei, doutora Luana, seja bem-vinda. Ei, chefinha! Muito diferente chamar de doutora Luana, né? Vamos lá. Bom, né? Vou fazer uma apresentação aqui. Eu estou muito feliz de estar te recebendo aqui, Lu. Gente, a Lu, ela é uma super profissional, mas eu vou começar, né, do jeito que eu gosto, porque quem está aqui é quem eu conheço. E a primeira questão que eu queria dizer é que ela é uma pessoa, uma mulher assim que me inspira em todas as áreas. A Lu sabe disso. E eu tenho um carinho especial porque a gente tem um vínculo, né, familiar. O esposo da Lu é primo do meu esposo. E a gente, então, tem família, né? A gente tem uma força, assim, familiar. E a Lu, ela participou do meu parto da Isabela. Foi um parto de altíssimo nível de risco. Eu estava muito tensa. E ela participou e o trabalho que ela fez foi incrível, não só profissionalmente falando, mas Lu, assim, eu nunca vou me esquecer do seu olhar, do seu carinho desde o ultrassom, quando a gente descobriu a inserção velamentosa do cordão umbilical, mas principalmente eu me emociono até hoje, assim, o carinho de ter o seu olhar ali comigo, de ter tido as suas melhores indicações profissionais também. Então, é um ser humano, assim, gente, muito além daquilo que a gente, né, pode imaginar como profissional. Ela é mãe de duas princesas maravilhosas, muito corajosa, fez assim, as duas quase que junto, né, Lu? Mãe de duas princesas, então é uma mulher linda em todos os sentidos, né? Vocês estão vendo uma mulher aqui na câmera maravilhosa, mas maior é o coração e mais lindo ainda é quem ela é como pessoa. Então eu realmente estou bem empolgada para o nosso papo e saber quem a gente é um ponto bem importante. Receber feedback de mulheres também não é muito comum. Então eu queria encher sua bola mesmo, porque você de fato é muito diferenciada, viu? Então, essa é a Lu como pessoa e profissionalmente, gente, né? Ela é a doutora Luana. A doutora Luana é médica formada pelo FMG. Ela é ginecologista, obstetra e ultrassonografista da mulher. Ela é residente, fez residência, né, no HC, no FMG. E ela é segundo tenente, gente, do quadro oficial de saúde da Polícia Militar de Minas Gerais. Né? Como que ela dá conta de tudo, né? Vamos ver. E ela atua em consultório ginecológico com mulheres de todas as faixas etárias. Então, um portfólio bem extenso, alguém realmente muito capacitado para estar aqui conosco hoje. Então, doutora Luana, minha Lu, maravilhosa, seja bem-vinda, viu? Nossa senhora, depois disso tudo que você falou, acho que eu tô até sem graça, eu não sei nem o que falar mesmo. Muito obrigada. Realmente um prazer mesmo ter tido esse convite por você. Eu acho que quem te conhece, quem já teve prazer ou de trabalhar com você ou de estar com você, sabe a luz que você tem, tanto que você passa uma energia boa, uma energia positiva e que realmente isso engrandece as outras pessoas e isso tenho certeza que engrandece todos os seus pacientes. E é só de estar fazendo essas lives com várias pessoas bacanas e pensando realmente em gerar o bem mesmo para outras pessoas. É incrível. Muito obrigada pelo convite, obrigada por por essa caracterização. Eu acho que sim. Vamos começar o nosso papo aí daqui a pouquinho, mas assim,
como que eu dou conta de tudo é não dando conta de tudo. E é o que todo mundo vive, né? Que às vezes a gente acha que é só a gente, né? E todo mundo tem que realmente ter 1000 facetas aí para poder atuar em todas as funções que a gente tem, né? Como mulher, mãe, profissional, amiga, filha, enfim, né? Como tudo mesmo. Então, eu acho que é um prazer aí falar sobre esses temas aí da mulherada. Muito bom. Muito então, assim, primeiro insight aí já tá, né? A gente não precisa dar conta de tudo. Isso tem muito a ver com sentir prazer, né? Tirar o peso que a gente tem que dar conta de tudo. Mas conta pra gente, assim, como é que você se organiza, assim? Como é que você pode deixar uma inspiração? Assim, como é que organiza ser tenente da Polícia Militar, ter o consultório, ser mãe, ser essa mulher linda? Como é que você faz? Bom, eu acho que eu não dou conta, basicamente. Assim, a gente fica tentando equilibrar pratinhos, né? E em cada dia alguma coisa aí fica faltando. Então, acho que é basicamente isso. E no dia que eu tento, pelo menos, no dia que ficou faltando alguma coisa, no outro dia tentar repor isso de alguma maneira. Sim. Então, acho que é basicamente isso. E achando que, assim, algumas partes ficam um pouquinho mais de lado, né? E acho que isso acontece com basicamente todo mundo. A gente acaba priorizando algumas coisas e deixando de lado outras que também são importantes. Sim. Acho que é isso que eu faço. Muito bom. Tento priorizar algumas coisas que eu sinto ser mais importante naquele momento e as coisas que eu deixo de lado um pouquinho, eu tento priorizar no outro dia. Sim. E eu acho que é isso, assim. Bom, essa é a primeira parte, né? E a outra tendo ajuda, né? Tentando aceitar ajuda e tendo essa ajuda, né? Seja com a nossa família, seja com algum profissional, seja com a escolinha das meninas. Eu acho que basicamente é isso, né? Que eu acho que é a vida de todas as mulheres, pelo menos, que eu vejo assim no consultório, né? A gente se sente um pouquinho sobrecarregada mesmo, porque eu acho que é isso mesmo, multifunções para todo mundo. Isso é bem legal, assim. Primeiro é a gente aceitar, não damos conta de tudo. Então, o que a gente vai priorizar nesse momento? Muda, né? As nossas prioridades mudam. E eu gostei bastante, a gente vai poder falar aqui durante, né, o nosso tema mesmo, que é aceitar ajuda, né? Muitas vezes uma capa de super-heroína é o que impede a gente de ter prazer em várias situações e principalmente quando a gente está falando aí de prazer mesmo, né? Nas relações sexuais, na feminilidade. Também eu vejo aqui no consultório, assim, eu não tenho tempo, eu tenho que dar conta de muitas coisas e esquece dessa parte. Então vamos entrar no nosso tema, gostei muito desses 3 insights que você trouxe. Então, o primeiro que eu queria trazer, Lu, gente, a Lu, vou chamar de Lu, porque eu não vou conseguir chamar de doutora Luana, tá? Eu não vou conseguir. Como as questões emocionais hoje, assim, é muito comum, a gente até conversou, né, antes da nossa live aqui, como que é comum as questões emocionais atrapalhar mesmo ali, aumentar o estresse, gerar ansiedade e atrapalhar a saúde ginecológica da mulher. Como que a gente é, assim, totalmente interligado, né? Assim, a questão ginecológica com a nossa mente, com a vida sexual. Então, assim, na minha percepção, falando um pouco aqui do consultório, que eu vejo que, falando de prioridade, principalmente, muitas vezes a gente não prioriza essa parte da relação sexual, a gente não prioriza fazer as consultas ginecológicas. Então, assim, às vezes eu vejo assim, jovens que já estão na ativa, na vida sexual ativa, e que nunca passaram por uma assistência ginecológica e que relatam sentir muita dor, sentir muito medo, não sentir prazer. E também não é raro aquilo eu atender mulheres bem maduras que às vezes já tiveram aí, né, alguns anos já de experiência e que não relatam também não ter prazer. E tem sido muito frequente eu receber mulheres que têm, assim, às vezes 2 anos, 3 anos de casada, e que, assim, não sente prazer com o marido, não sente prazer com o parceiro. Então, assim, o que a gente faz aqui em terapia? Né? A gente busca dessensibilizar, porque eu falo que o principal órgão sexual da mulher é a mente. Todo mundo assusta quando eu falo isso, tá? Não sei se você vai concordar, mas é a mente. Tudo começa com a nossa expectativa, assim, o que eu estou criando na minha mente? Se a minha mente está relacionada a uma outra pessoa, eu já estou dificultando muito a minha questão de autoconhecimento, de me perceber, saber do meu, onde são as minhas zonas de prazer.
Então, eu queria entender um pouco com você, assim, né, sendo exatamente a especialista, né, na ginecologia, como que está aí no consultório, como é que você tem percebido essa questão, né, da relação das emoções com... Eu estou sentindo uma falta de cuidado das mulheres, sabe, em relação à saúde ginecológica. Como é que está aí no consultório? Eu acho que é exatamente isso, né? Assim, as pessoas acabam deixando, muitas mulheres acabam deixando isso tanto de lado, ou deixando isso como uma obrigação realmente, e não conseguem ver que é a importância daquilo como, como prazer mesmo. Então, assim, como essa parte mais física mesmo, né? Então, Uhum, fisicamente, como que isso pode te dar prazer? Como que a relação sexual pode te dar prazer? Né? Então, assim, às vezes as pessoas deixam isso de lado, simplesmente por não acharem que isso é importante ou estarem focadas em outra coisa. Então, eu acho que são vários pontos. O primeiro é tentar focar naquele momento, independente de todos os problemas que estejam acontecendo. Né? Então, focar no momento que você está com seu marido, né, ou namorado, enfim, mas naquele momento ali que você está ali com aquela pessoa. Eu acho que esse é o primeiro foco, né, que a gente precisa de ter, tentar deixar a nossa mente realmente naquele momento. A uhum, segunda é entender um processo que a gente tem no nosso cérebro, que é o sistema de recompensa. Então, o nosso cérebro ele totalmente ele consegue, né, se voltar para as atividades que geram algum prazer para ele. Todas as outras atividades que não geram prazer, elas são colocadas de lado. Isso foi uma evolução da nossa espécie, né? Alguns outros mamíferos também existe sistema de recompensa. Mas no homem, na mulher, isso é um sistema altamente capacitado, né? Que acontece em função dessa nossa evolução. Esse sistema de recompensa, ele realmente, na hora que você tem prazer, né, libera hormônios como a dopamina, por exemplo, outros, e, e isso gera um ciclo de prazer. Esse ciclo de prazer está ali dentro da gente, dentro do nosso cérebro, e o nosso cérebro fica com vontade de repetir. Então, toda vez que isso vai se repetir, o nosso cérebro fica com vontade, porque sabe que no fim daquele ciclo ele vai ter prazer. Né? Eu falo cérebro, né? Mas assim, aquele humano vai ter prazer. Então, essa é a segunda coisa. Se você não tiver prazer, não tem como você querer. Então, a gente precisa. E aí, eu acho que agora a gente vai entrar num terceiro pronto. E várias coisas vão influenciar no nosso prazer. Né? Agora, o grande responsável pelo seu prazer é você. Né? Então, assim, no nosso consultório, né, na minha vida de consultório, né, que a gente tem, sei lá, tenho aí alguns anos aí de formada, o que eu vejo é sempre não, mas muitas vezes as mulheres, elas tendem a colocar essa responsabilidade em outra coisa. Então, que seja a falta de tempo, que seja o parceiro, que seja o... então, assim, a culpa do meu parceiro tá preocupado comigo, né, fazer, lavar a louça, alguma coisa assim. A outra coisa é essa questão do tempo, eu não tenho tempo para ter prazer, não vou ter prazer, eu não tenho. E a outra coisa que eu não sei como ter prazer. uhum. Então, assim, três pontos que não dá para a gente fazer, colocar na outra pessoa a Sim, responsabilidade. A responsabilidade é nossa, de saber aonde é o seu prazer. Porque se sim, você souber, não tem como a outra pessoa descobrir por você. sim. Então, assim, esse é o primeiro passo aí para a gente poder tentar realmente chegar nesse nosso objetivo, que é ter prazer, né? Sim, sim. Então, E quanto mais ter prazer, mais você vai querer ter o prazer. Então, aprender a desfrutar desse prazer, né? e isso é uma coisa importante. Então, se isso, eu acho que outra coisa, né, que os homens às vezes têm essa conversa muito mais aberta, eles têm acesso à pornografia, eles têm uma liberdade maior para poder ter prazer sem isso ser uma coisa errada, É. né? Então, várias coisas nesse sentido, as mulheres acabam perdendo. Então, assim, cabe a nós, cabe a você, a própria mulher, buscar isso, né? Para ela Sim, achar o seu prazer, para sim, ela saber como ela sim, gosta, o que ela gosta, como perfeito. ela gosta, né? Para ela Uhum, mostrar isso para o outro, né? Como sim, que ela vai chegar nesse sistema de recompensa
que o nosso cérebro altamente inteligente, ele realmente quer essa recompensa. Se você não chega naquele prazer, ele vai entender que aquilo não é tão gostoso, que Sim, aquilo não é tão sim. mas, Ô, Lu, concordo demais com isso, assim, algo que eu vejo que a nossa mente, ela faz, se a gente não vigiar, não cuidar dos nossos pensamentos, do que a gente está pensando, do que a gente quer, assim, o prazer em qualquer situação da nossa vida, ele não vem. Então, assim, mesma coisa uma mulher que trabalha, que é bem sucedida e ela nunca está feliz com o que ela tem, com o que ela faz, com quem ela trabalha, porque muitas vezes ela não tem um objetivo muito claro. A questão nossa da feminilidade tem muito a ver com isso também. Se a gente não ficar com o foco nessa busca mesmo, ter como objetivo ser uma mulher que sente prazer, isso não vai vir naturalmente. Por quê? Porque a gente vai fazer exatamente isso que você trouxe, vai trazer uma projeção que o dia que eu estiver descansada, ou eu não estou muito bonita hoje, ou não estou com vontade. A gente hoje não fala mais, quase não escuto falar que está com dor de cabeça. Assim, as pessoas já falam, não quero, né? Hoje não quero, hoje eu não posso. Quem tem filhos fala, né? Assim, a vida com filhos realmente, se não tiver planejado, gente, vai ficar aí um tempo mesmo, bem longo, sem ter vontade. Então a gente precisa, assim como objetivos de trabalho, traçar objetivos. Eu quero ter prazer, então eu vou colocar a minha mente para começar a pensar o que me dá prazer, como é que eu posso me sentir mais feminina, não o outro me valorizar, assim, Sheila hoje, Lu hoje, né? Não, a gente se valorizar. E aí a gente tem algumas técnicas, a gente vai passar aqui algumas estratégias que vocês podem começar a usar, né, de forma emocional. Mas antes disso, eu queria muito trazer aqui, gente, o cuidado ginecológico, né? Como é comum mulheres instruídas, eu estava falando com a Lu assim, talvez do que eu mais tenho ficado preocupada em consultório mesmo é a ausência da saúde da mulher, assim, as mulheres que são esclarecidas, que poderiam estar buscando ali, né, fazer a sua rotina ginecológica e que, por falta, entre aspas, de tempo, não tem se priorizado. E esse é um cuidado tanto para a saúde, voltar dessa feminilidade, prazer, mas também para evitar, né, situações de doença mesmo. Traz um pouco para gente, Lu, assim, como que deve ser assim, a rotina, né? Eu não sei se eu estou em dia também, então me conta aí, como é que é a rotina, como é que deve ser a nosso planejamento da saúde ginecológica? De quanto em quanto tempo, né, uma mulher deve procurar, né? Com qual idade que deve começar a ir na ginecologista? Conta pra gente. pois é, eu acho que assim, desde que qualquer menina tenha qualquer interesse em ir ao quadro próximo e quando ela filha, olha, você pode ir um pouquinho menstrual, o que é um ciclo de menstruação, o que vai, eu acho que cuida, você pode estar o corpo, né? Sim. O seu corpo, entender o seu, né? Saber os hormônios que tem no ciclo menstrual, inclusive, né? Então, a questão no seu ciclo menstrual, e falar que se saltar Lu, eu recebi uma mensagem que o som não está chegando. Para mim também está falhando um pouquinho. Verifica se é a minha conexão, se é a conexão da pessoa que me mandou a mensagem, por favor. Dá uma testada no som. Vocês estão ouvindo a gente? Você me ouve bem, eu Lu? ouço. Bom, Super. também estou te ouvindo bem. Então, desculpa, pode continuar. E, então, assim, eu acho que é isso. Não existe data exata para consulta. Eu acho que é aqui, né? Antes da menstruação, 10, 11, 12.
pai, menstrual. E mostrar para a menina, né, tá? Que não necessariamente exame, muitas vezes com uma menina, com médico, faço altura, peso, ginecológico, conseguir uma conversa, né? E depois, uma qual psicologista, eu acho que seria o mais, não todos os anos. Hoje, é importante todos os anos. Uhum. A avaliação da escola do útero, então, algumas coisas. Aquilo parece que tá com alguma questão. Eu também tô com um delayzinho. Faz o seguinte, você tá com o microfone? Ou você tá sem microfone? Tá bom, tá. Joga seu cabelo maravilhoso pro outro lado, porque às vezes a gente esbarra na empolgação e aí bate. Pode ser isso, tá? Que dá uma abafada no som. Vamos ver se vai melhorar. Vamos testar. Aqui. Acho que melhorou? Sim, agora ficou bom pra mim. Pessoal, ficou melhor pra vocês? Falou, não tá entendendo nada da doutora. Porque teve uma hora que deu um delay. Então, faz um overview aí do que você trouxe até agora pra gente recapitular então. Então, eu acho que a primeira avaliação, né, ginecológica, eu só tentar. Obrigada, Neuza. É bom demais ter você aqui, viu, Adriana, também. Melhorou? Ai, que bom. Não sei se eu tento tirar o microfone, será que é melhor? Ficou bem melhor. Uhum, eu preferi assim. Vamos lá. Eu acho Bem que melhor. entendi o que é. Eu acho que é o lugar aqui que o microfone tava. Desculpa, gente. Então, será que a gente perdeu tudo, Sheilinha? Vamos fazer um overview dessa parte, então? Porque é bem importante, assim, eu tenho ficado, né, quem está chegando agora, assim, uma preocupação muito grande em relação às mulheres que não têm feito as suas consultas de rotina ginecológica. E eu fico pensando, assim, como que a gente pode trazer para que as pessoas saibam de quanto em quanto tempo tem que ir, também como vencer o medo, com quantos anos tem que começar a ir na consulta ginecológica, porque muita coisa pode ser evitada tanto de saúde mesmo, quanto da questão emocional. Isso. Então, inicialmente, não existe uma data correta, assim, falar uma data exata para a menina ir ao ginecologista pela primeira vez. Eu falaria para a mãe ter essa conversa aí a partir dos primeiros sinais que forem aparecendo na puberdade, já ter essa conversa com a filha, para poder mostrar para ela que existe um profissional que cuida da saúde da mulher. Né? Então, essa fase aí, pertinho da primeira menstruação ou após a primeira menstruação, né, nesses meados aí, seria interessante fazer uma primeira consulta. Então, ali, 12 anos, e lembrar que não necessariamente essa menina vai ser submetida a um exame ginecológico, né? Às vezes isso não é necessário. A gente pode examinar outras partes dessa criança, dessa menina, né? E não necessariamente fazer essa avaliação ginecológica, que é o que muitas vezes elas vão ter medo, né? E então, assim, o mais importante é nesse momento a gente mostrar para ela o que é um ciclo menstrual, como que o ciclo funciona, o ciclo da mulher, as mudanças hormonais, como que é a ovulação, a menstruação, né, para ela realmente entender esse processo que toda mulher passa mensalmente, né, e poder lidar um pouco melhor com isso. E, né, além disso, criar um vínculo, né, com esse profissional que vai cuidar da saúde da mulher e que muitas vezes vai acompanhá-la para o resto da vida. E depois dessa primeira consulta, em geral, vai ser uma consulta anual, para a gente poder ajustar realmente essas questões ginecológicas, questões das mulheres. Não necessariamente ser um exame preventivo do colo do útero, porque às vezes a gente acha que tem que fazer o exame do colo do útero todo ano
e não necessariamente é preciso fazer todo ano. Principalmente meninas novas, elas não são submetidas a exame preventivo desde o início aí da sua vida, né? Às vezes vai ser um pouquinho mais para frente aí, né? Até o Ministério da Saúde vai falar para a gente coletar a partir dos 25 anos. Então, isso em geral é uma coisa, inclusive, posterior, mas que não indica que você não tenha que ir no ginecologista antes disso. Sim, muito bom. Excelente. Excelente, Lu. Obrigada, viu, por ter feito o overview. Bom, aí o que eu tive aqui de recorde, né, no momento, vou falar assim, pós-pandemia, veio mais ainda. Como é que a gente trata a dor na relação sexual, Lu? Quais são as estratégias? Como é que lida? Antes de você trazer, eu vou falar da parte emocional. A gente tem uma dor, gente, que é uma dor física. Vou deixar a doutora Lu trazer um pouco essa questão. Tem uma dor que é uma dor emocional. Então, a gente precisa entender, né? Então, quando alguém procura, por exemplo, aqui no consultório, às vezes já procurou todo tipo de ajuda, sabe, Lu? É igual o consultório ginecológico, né? Já pensou várias coisas, que já se colocou lá no chão, falou, eu sou péssima, não vou dar conta. E muitas vezes a gente tem questões ao longo da vida de traumas que precisam ser vencidos. A gente tem histórias de abuso que muitas mulheres nem lembram que foram abusadas e começa o processo de terapia e aí isso vem, né, assim, começa a vir esses pensamentos, essas lembranças. A gente tem casos de outras patologias que causam muito medo e muita sensibilidade, assim, eu não tenho tanto medo de sentir dor que eu não consigo, né, me relaxar para ter o prazer. Então esse trabalho, né, de poder contar com uma médica, né, como a Lu, uma médica que realmente seja uma médica humana, que vai escutar suas emoções, que não vai, sabe, assim, busquem mesmo se cuidar num todo. Então, muitas vezes não vai precisar da terapia, vai precisar de uma médica incrível como a doutora Luana, que vai poder te ouvir e poder entender que muitas vezes aquela queixa que você tem de dor tem um cunho emocional. Então, a gente faz um trabalho de dessensibilização quando chega no consultório, mas isso não é suficiente, a gente precisa do acompanhamento ginecológico também. Então, em termos da dor emocional, a gente vai entender os motivos que te levam a estar daquela forma, mas a gente não fica com os motivos. A gente acredita que toda mulher merece sentir prazer, porque como a doutora Luana falou, como a Lu trouxe, uma vez que você descobre o prazer, gente, não para mais. Você quer viver com esse prazer. Você se permitir sentir esse prazer é maravilhoso. Então é isso que a gente deseja para as mulheres. Não entender e falar, é por isso que eu sou assim. Mas, embora eu tenha passado por isso, embora eu entenda que dói, tem tratamento, tem como eu ficar bem. Né, Lu? Peraí que falhou aqui um pouquinho também. Não sei se... Voltou aí? Peraí, a última coisinha que você falou, o que foi, Geirinho? Desculpa. Que tem o tratamento, né? Então, assim, tem uma questão da gente entender, sim, os motivos, mas não para se paralisar nesse lugar. Então, o nosso trabalho é muito conjunto, assim, como fazer para que toda mulher sinta prazer. Então, entender os motivos, eles são acolhedores, mas tem tratamento. Então, né, aí no consultório, o seu consultório, Lu, assim, como que funciona? Uma mulher que chega com dor é uma queixa muito frequente, né? Assim, o que geralmente é essa dor? Como tratar a dor? O que a gente tem que entender é o motivo dessa dor, a causa dessa dor. Então, realmente, existem vários traumas que podem provocar uma contração realmente da área genital, da pelve, e essa contração gera dor, né? E aí a gente tem que realmente trabalhar esses traumas, né, para a gente poder tentar fazer um relaxamento, né, uma melhora dessa contração, né, para evitar que ela faça contração durante o início ali daquela relação sexual, que às vezes até impede a relação sexual, ou mesmo se permite a relação sexual, ela é realmente muito dolorosa. E aí dor nunca vai combinar com prazer, né? E aí nesses casos a gente pode até fazer um diagnóstico, né, até de uma paciente que possa ter um vaginismo, inclusive, que às vezes nem estão associado a traumas. Às vezes pode ser realmente uma questão que a gente tem que resolver. E aí o vaginismo, que são essas contrações muitas vezes involuntárias, que aí já não é nem mais voluntário, mas contrações involuntárias que a mulher faz da pelve, impedindo uma relação sexual inicial, aí a gente tem que fazer um tratamento que a gente chama de um tratamento multidisciplinar. Então, tanto com o psicólogo, quanto com o fisioterapeuta do assoalho pélvico,
como com o ginecologista, às vezes com o uso de algumas ferramentas, como dilatadores, para a gente poder conseguir realmente chegar nessa liberação mesmo dessa Uhum. pelve, impedindo essas contrações nesse momento que são involuntárias. Então, esse seria um outro momento de dor, outro processo de dor. Então, Sim. e outras causas também podem acontecer, né? Então, outras causas, como, por exemplo, às vezes um ressecamento vaginal muito intenso. Esse ressecamento pode acontecer em várias fases da nossa vida, né? Uma dessas fases é o puerpério, que às vezes é difícil realmente, porque por causa, às vezes, da amamentação, de alguns hormônios que estão mais envolvidos nesse momento da nossa vida, e o estrógeno está lá embaixo, né? Nesse momento, às vezes, a gente fica aquela área um pouco mais sensível e isso gera dor também. A gente também consegue ajudar nessa fase aí para poder tentar ajudar aí nesse momento. E Uhum. outra fase que também é muito comum dor durante a relação seria na fase da menopausa, né? Que a gente começa aí a ter aquele ressecamento vaginal que não vai melhorar, porque o estrógeno vai só abaixar. Só Aí diminuindo, nesse né? momento tem que novamente, né, atuar de forma importante, né, e progressiva, para a gente evitar essa progressão desse problema, desse ressecamento vaginal. Que a gente também consegue atuar com cremes vaginais de hormônio, com o uso de hormônio, da terapia hormonal, com o uso de algumas tecnologias, como o laser vaginal. Então, são algumas opções que a gente tem, né, para a gente poder tentar ajustar esse hipoestrogenismo, essa redução do colágeno que pode acontecer aí nessa fase da menopausa. Então, são E aí, vários assim, eu fatores, tô né? chegando nessa fase, né? E eu vi que a Neuza é maravilhosa, tá falando que tá aí no climatério, que envelheceu 10 anos, mas ela tá super jovem. Mas assim, como que a gente começa a perceber, Lu, assim, que a gente está começando a entrar na menopausa? Na verdade, eu tô querendo saber como é que eu posso começar o tratamento mesmo, indicar o tratamento de reposição hormonal para que evite, então, né? É isso? A indicação é para todo mundo? Não, a indicação não é para todo mundo. Como que funciona? Isso. Aí eu só tô vendo aqui, ó, que a Clá mandou aí pra gente aí, ó. Vaginismo tem cura, o diagnóstico é o caminho. E é isso mesmo. Gente, a doutora Clarissa, seguem ela. Ela tem também muita dica. Mas assim, ela é maravilhosa, ela é uma especialista nesse tema, super honrada de ter ela aqui. Ela é muito amiga da doutora Luana, da Lu. Então, um prazer ter você aqui com a gente, viu? Então, sigam ela também. Mas como que funciona, Lu? Assim, como que a gente deve entender os principais sintomas? Assim, claro que eu estou entendendo que uma vez por ano a mulher deve ir no consultório ginecológico, né? Poder se abrir, contar ali o que está acontecendo. Mas tem alguns sinais, alguns sintomas que a gente pode já ficar atenta para não chegar nessa fase de dor assim e não ter o prazer? É isso mesmo. Então, só para a gente falar aqui, só do vaginismo que a Clá falou, né? Do diagnóstico, Uhum. seu Congo, é isso. O diagnóstico é clínico. Então, depende de você ir ao seu ginecologista, conversar com ele sobre isso, né? Para a gente poder tentar entender qual que é o motivo dessa dor, né? Uhum. E se realmente acho que for o vaginismo, a gente começar a atuar o mais rápido possível, vai ser ótimo. E uma vez tratado, está tratado. O vaginismo não volta mais. Então, isso é muito interessante, né? Que a gente consegue ter um tratamento muito eficaz. Então, é super gratificante, as pacientes ficam muito felizes. Então, assim, se alguém aí passa por isso, não deixe de procurar o ginecologista. E aí, voltando aí para essa questão da menopausa, então, o que que acontece? Né? Muitas vezes, né, o que que eu vou falar aqui com vocês? Às vezes, mulheres que não têm relação sexual ou que têm relação sexual muito esporádica ou que nunca têm prazer, elas não se entendem tanto, sabe? Elas não sabem direito como que é ter prazer. Então, elas acham que sempre dói. Então, mulheres que têm uma vida sexual pouco ativa, elas percebem pouco essas diferenças que a gente tem vaginais, porque elas não têm tanta relação sexual. Então, normalmente, essas mulheres com uma vida sexual pouco ativa, elas vão sentir os sintomas lá na frente da menopausa, com muito mais tempo de menopausa e em situações muito mais graves, muito mais graves. Às vezes elas estão ali tratando uma candidíase de repetição, tem 5 anos. É mais ou menos assim que recebe as pacientes.
É como assim você tem candidíase? Tem candidíase todo mês. Todo mês eu trato minha candidíase. Vou lá na farmácia e trato minha candidíase, porque tem 5 anos que eu tenho candidíase. Na hora que você vai ver, o paciente não tem candidíase. O paciente tem um ressecamento vaginal, que ela precisa de tratar. Quando a gente resseca, pensa em pele ressecada. A pele ressecada coça. É a mesma coisa na área vaginal. Aí você começa a ter uma coceira vaginal, e como você não tem relação sexual, você não entende bem, você acha que é candidíase e pronto. Então, assim, às vezes os primeiros sintomas pode ser uma coceira inicial, né? Às vezes uma sensação de ardência na hora da relação sexual. E aí, isso, para mulheres que têm uma vida sexual ativa e que têm prazer, elas percebem isso muito rápido. Porque elas começam a ver que aquilo ali está um pouquinho diferente. Então, normalmente, essas mulheres procuram um atendimento mais rápido ou se queixam rápido. E aí a gente consegue atuar num momento muito mais inicial. E aí vale lembrar que essa situação só vai piorar. Não tem como ela melhorar mais. Ela não melhora, porque seu estrógeno só diminui. Então, ao longo do tempo, isso só vai diminuindo. E aí vai entrar aí outras pacientes, que são mulheres aí, vamos supor, que passaram por alguma quimioterapia. Essas mulheres têm mais sintomas. Porque aí a quimioterapia termina ali com tudo de estrógeno, com os poucos receptores que a gente tinha. E aí, se eu pensar em mulheres com câncer de mama, isso piora ainda mais, porque além da quimioterapia, a gente quer zerar completamente qualquer receptor de estrógeno dessa mulher. E aí ela fica muito pior. Ou seja, os graus desses sintomas de ressecamento, eles são variados, né? E isso tudo junta numa síndrome que a gente chama de síndrome gênito-urinária da menopausa, que além desses sintomas de ressecamento, às vezes podem estar associados com sintomas também urinários, como infecção urinária de repetição, aquelas cistites, ardência para urinar, às vezes incontinência urinária. Então, todas essas situações estão incluídas nessa mesma entidade, que a gente chama de síndrome gênito-urinária da menopausa. E aí, o que a gente precisa? Atuar o mais rápido possível, para a gente tentar manter a qualidade daquela pele. Então, aquela pele, basicamente, vai ficando muito, muito, muito fininha. Ela fica tão fininha, fica tão sensível, fica difícil mesmo de ter relação sexual, né? E aí, o que a gente quer fazer? A gente quer manter ela um pouco mais grossinha. É isso, basicamente. Para a gente fazer isso, né, o tratamento principal, para tratamento de primeira linha, é o uso de hormônio mesmo, o uso de hormônio fetal, que a maior parte das mulheres pode usar, porque a dose é muito baixa, não é uma dose tão alta. Então, a maior parte das mulheres pode usar, sim, né? Não são todas mesmo. As mulheres com câncer de mama, por exemplo, mas a maior parte das mulheres podem sim usar. Então, esse é o tratamento de primeira linha. E aí a gente pode também adicionar outras formas, né? Alguns cremes vaginais sem hormônio, que são hidratantes. A gente pode usar a fisioterapia do assoalho pélvico. A gente pode usar o laser vaginal e outras tecnologias que também ajudam nessa produção de colágeno. Então, da mesma forma que ajuda aqui no rosto, ajuda lá embaixo também. Então, muito bom. Consegue realmente fazer para a gente poder atuar aí nesse momento para as mulheres, né? E a outra coisa que eu acho super importante de falar é manter a vida sexual. Manter a vida sexual ativa ajuda aquelas células ali a se manterem, né? Isso por incrível que pareça. Mas não é tão incrível assim, né? Porque eu acho que tudo que a gente não usa vai atrofiando. Então, tem que usar. A gente tem que manter a atividade sexual ativa. E isso não depende só de um parceiro. Isso depende, às vezes, só de você. Então, você sozinho pode também manter o uso do seu assoalho pélvico para te dar prazer. Né? Por incrível que pareça. Isso não é uma coisa feia, isso não é uma coisa errada, né? Nem perante Deus, nem perante a sociedade, né? O importante é a gente ser feliz, né? A gente estar bem, né? E a nossa saúde, eu tenho certeza que Deus está de olho nela. Então, a gente não precisa de pensar nisso como uma coisa errada. Sim. E se isso for uma questão, buscar ajuda para entender, porque tem uma questão que é saudável, né? E muitas questões podem ser evitadas quando a gente entende como funciona o nosso corpo, com exercícios específicos. Então, às vezes a gente busca muito assim uma expectativa naquilo que a gente não tem,
justamente para impedir o prazer, né, Lu? Então, bem importante você ter trazido essa questão. Muito bom. A gente abriu a caixinha de perguntas e tiveram muitas perguntas. Eu vou escolher algumas aqui para fazer, mas a doutora Luana está disponível. Pode te mandar direct, Lu? Claro. Quem tiver depois em dúvida, ótimo. Eu também, então podem nos procurar. Vamos lá. Uma pergunta que veio foi: alterações no cabelo, pele, humor e excesso de suor. Pode ser hormonal? Sim. Uhum. Então é Tá bom. basicamente isso. Gente, o que cai ali no nosso rosto cai em todos os lugares. Então, assim, é isso aí, né? A pele vai ficando pior mesmo, né? O colágeno vai diminuindo, né? Esse colágeno aí diminui no nosso rosto, diminui na nossa pele, diminui no nosso braço, perna, na nossa área genital, em todas as áreas. Então, realmente, e a queda de cabelo também, né? A qualidade do cabelo vai ficando pior, né? O cabelo vai ficando branco, vai ficando com uma qualidade pior, né? Então, tudo isso vai acontecendo. A gente tem que cuidar, né? Sim. Já que hoje em dia a gente tem possibilidades, né, para cuidar, então é o que a gente tem que fazer. Sim. E curtir a fase, né? Assim, assumir a nova fase, né? Então, uma outra pergunta que é bem comum também. Rapidinho, só de falar, que eu Claro. lembrei, é uma coisa que eu falo muito. A gente pensa, né, a questão da terapia hormonal, que a gente às vezes fica com medo, né? Houve um medo muito grande aí, perto dos anos 2000, mais ou menos, saiu um estudo muito grande, e que ele foi muito vinculado em TV, jornais e tudo, que esse estudo, ele deu, né, terapia hormonal para todas as mulheres. Era um tanto de mulher, entre 50 e 80 anos, todas as mulheres receberam terapia hormonal. E aí, esse estudo, ele assustou muito, porque de repente aumentou muito o câncer de mama, aumentou muito o risco cardiovascular, risco de infarto e tudo. E aí, de repente, todo mundo ficou com medo de hormônio. E tipo, não podemos mais usar hormônio em ninguém, porque é muito perigoso. E na verdade, o que aconteceu? Eles deram para mulheres que não deveriam usar, né? E aí o principal motivo que eu vou falar são mulheres mais velhas, depois de muito tempo da menopausa, a gente começar a terapia hormonal não é legal, porque aí sim a gente aumenta muito o risco cardiovascular para mulheres, por exemplo, acima de 60 anos ou com mais de 10 anos de menopausa. Então, o que a gente fala? A gente tem uma janela que a gente chama de janela de oportunidade, que é um momento que a gente tem que começar, que é logo ali no início do climatério, nos primeiros 10 anos pós-menopausa, é a fase ideal, onde a gente diminui esse risco cardiovascular ao invés de aumentá-lo. Então, é isso que a gente tem que fazer para a gente poder tentar ajudar essas mulheres. Começar o quanto antes, quando começar os sintomas. Isso é uma coisa bem importante da gente falar para a gente não ter medo da terapia hormonal. Né? E quanto mais a gente estuda, né? Quem estuda realmente essa fase consegue entender um pouquinho mais disso e não ter medo de usar. Né? Vários aí têm medo em função disso, porque eles ficam apreensivos, né? Com esses riscos que foram mostrados lá em 2000, nos anos 2000. Só que se passaram 24 anos. Então, a gente tem que evoluir e entender para quem a gente vai usar. E aí, a outra coisa que eu queria falar é que a gente tem que pensar nisso, por quê? Pensa numa senhora de 50 anos, a sua avó, quando você era pequenininho, sua bisavó, elas eram mulheres mais velhinhas, sabe? Elas eram mulheres senhorinhas, que nem sempre trabalhavam, que estavam em casa, muito diferente das mulheres de 50 anos hoje. Então, assim, as mulheres de 50 anos hoje a Jennifer Lopez, entendeu? São essas mulheres. São mulheres que, assim, elas não são vovozinhas, entendeu? Ou são vós, mas são vós maravilhosas, novas, que querem ter vida sexual, que querem trabalhar, que querem se sentir bonitas, que querem viajar. Então, assim, pensando nisso e pensando que a nossa expectativa de vida é muito grande, né, agora, então a gente vai chegar aí em 80 anos, 90 anos, você tem quase metade da sua vida na menopausa. Então a gente tem que pensar sobre isso antes de simplesmente falar, não, acabou sua vida, não tem mais relação sexual, você vai doer sempre quando você tiver uma relação sexual, e é isso. Muito bom, muito bom. Falei. Bom, não, maravilhosa,
Maravilhosa, maravilhosa. Respondeu aqui duas outras perguntas que tinha. Tem uma pergunta que é bem comum também, que é, depois dos filhos, não tenho mais vontade de ter relação sexual. Vou falar aqui da parte do consultório, né, aqui da psicologia. Os filhos não impedem de ter relação sexual. O maior objeto sexual que nós temos é a nossa mente. Se você não foca que ter sexo é bom, que é prazeroso, isso realmente não vai estar na sua agenda. Ou vai estar para satisfazer outra pessoa. Então, uma reorganização da vida, como é que a gente faz então, para manter uma vida sexual ativa, principalmente quando os filhos são muito pequenos, né? Precisa ter um planejamento, precisa reestruturar, reorganizar, então, como a doutora Lana começou a falar lá no início, quando eu perguntei como ela dava conta de tudo, as prioridades, colocando mesmo. Eu lembro de alguns aplicativos aqui que tem, inclusive, assim, dias da semana que você vai tirar para fazer um jantar, o dia da semana que você vai descansar, ver um filme, tem dias da semana que você vai escolher para ter a sua relação. Se você não planeja, se a sua vida está mais agitada e que isso está te impedindo, né, seja por filhos ou outra questão, isso precisa ser um foco de prioridade, porque senão não vai acontecer naturalmente, né? Já que você está ali preenchido, e filhos realmente, assim, é 24 horas. A maternidade é até o último suspiro, você não vai tirar férias da maternidade, não existe aposentada maternidade, então precisa ir desde criança, né, quando os meninos estão muito crianças, entendendo que isso faz parte da rotina, né, da sua rotina. Isso. Vamos lá, Lu, e você? Aí o que eu vou falar é que assim, a gente tem um ciclo, né, de desejo sexual. E o desejo sexual espontâneo, então aquele desejo que assim, acordei, tô com vontade, esse é um desejo que ele realmente diminui ao longo da rotina, ao longo de um relacionamento longo, né? É basicamente isso. A gente não tem mais desejo espontâneo, ou se tem, é simplesmente só quando a gente viaja, quando a gente vai para um lugar diferente, quando a gente faz alguma coisa diferente. Normalmente esse desejo espontâneo não existe mais. O que existe? Existe o desejo que a gente fala de desejo responsivo. Então, após algum estímulo específico, você passa a ter vontade. Então, se não existir esse estímulo, não vai acontecer. E aí, são duas coisas. Então, a primeira, fazer esse estímulo, né? Esse estímulo tem que acontecer para você ter vontade. E a outra coisa é marcar na sua agenda, né? Você precisa de marcar na agenda o dia que vocês vão ter relação sexual, né? E aí, no dia, o que vai acontecer? No dia você vai pensar que roupa que você vai usar, você vai pensar na lingerie que você vai usar, você vai pensar no que vocês vão comer, em qual lugar que vocês vão, ou se vai ser em casa, ou se alguém vai ficar com os meninos. E aí vocês vão bater papo, vão conversar, vão tentar não falar sobre contas, sobre dinheiro, sobre criança, idade da escola. Vocês vão tentar falar sobre alguma coisa divertida, vão tentar rir, vão tentar conversar sobre papos amenos, sobre amenidade, sobre bobagem, sobre isso. Vão tentar beijar na boca, porque assim, que dia que foi o último dia que beijou na boca aí? Às vezes assim, não tá nem beijando. Aí o que acontece? Você trabalha o dia inteiro, você foi fazer supermercado, você foi buscar os meninos, você demorou 2 horas para colocar os meninos para dormir, aí agora você tá morta, você quer tomar um banho, deitar na cama e dormir. Sim. Ou não, você vai deitar na sua cama e vai estar com vontade de ter relação. Tipo, não. Então, isso não vai acontecer. E para quem fala assim, quando a gente era namorado isso não acontecia, a gente simplesmente tinha vontade em qualquer lugar, era no carro, era não sei aonde, era em qualquer lugar, dava vontade. Aí eu vou te falar, olha, você fazia um planejamento, sim, porque você passava, você não morava com ele, então você pensava no dia que vocês iam sair, você pensava na roupa que você ia usar, vocês pensavam no lugar que vocês iriam, vocês conversavam sobre coisas legais, você ficava muito preocupada em se mostrar super gente boa e super engraçada e super não sei o quê. Então, assim, você fazia tudo isso e no final simplesmente acontecia uma relação sexual. E você acha que era sem um esforço, mas sim, era com esforço. E agora? Perfeito, muito bom. A gente orienta também a colocar, né, nessa agenda, fazer parte, inclusive, do planejamento financeiro da mulher. A questão da lingerie, a questão de pensar sobre, assim, olha, como eu quero estar, como é que eu quero me sentir. Coloca isso também, assim, lá quando você vai colocar, assim, preciso comprar uma blusinha, comprar um brinco.
coloca também a sua lingerie, não descuidem dessas questões, porque tudo isso, gente, é a nossa mente pensando e planejando para que fique, né? Não fique algo que assim, eu tenho que fazer. Não, né? É bom fazer. E aí você vai pensando e vai vivendo e vai se organizando para que isso seja mais possível. Foi maravilhoso estar aqui com você. Tem mais perguntas, mas nosso tempo está aqui super esgotado. Queria muito te agradecer e pedir para você deixar aí uma mensagem, né, para quem for nos assistir, quem está aqui nos assistindo, e como a gente pode, né, olhar para a saúde emocional, para a feminilidade e para o prazer. Bom, eu acho que muito obrigada. Eu adorei participar, fiquei com vontade de falar várias coisas. Mas, assim, basicamente, eu acho que, assim, eu queria falar para as mulheres tentar se priorizar, né, em algum momento. Não vão ser todos os momentos que você vai conseguir se priorizar, mas em algum momento isso tem que acontecer, né, durante a semana, a cada 15 dias, enfim, em algum momento você tem que se priorizar. Então, assim, a gente fica aí equilibrando diversos pratinhos. Esses pratinhos vão cair ali um pouquinho de vez em quando e tudo, mas a gente tem que conseguir pegar de volta esse pratinho, né? E tentar realmente remanejar isso, né? Criar aí realmente um ambiente, né? Para a gente continuar sendo feliz, né? Eu acho que isso é muito importante, o nosso autocuidado. As mulheres estão realmente sobrecarregadas, né? A gente assume muitas funções, mas a gente tem que aprender a pedir ajuda, a conseguir uma ajuda, a pagar por uma ajuda, sempre quando for necessário, né? Isso tem que ser uma prioridade. Então, assim, se a gente não se priorizar, a gente também não está priorizando os nossos filhos, inclusive, né? Então, assim, cuidar da nossa saúde é muito importante. Então, assim, às vezes a gente escuta, eu morreria pelos meus filhos. Que bom, mas você vive pelos seus filhos? Você consegue viver pelos seus filhos? Porque para você viver pelos seus filhos, você tem que cuidar da sua saúde, você tem que fazer atividade física, você tem que se relacionar bem com seu parceiro, porque é isso que você quer que os seus filhos aprendam. Então, assim, é tudo isso que a gente tem que fazer. Parece muito, mas, assim, quando a gente passa a cuidar da gente, a gente enxerga o tanto que a gente ganha de tempo, né? Então, acho que é Perfeito. basicamente isso. Se priorizem. Maravilhosa demais. Bom, minha consideração é que olhem para vocês como únicas, né? Vocês não tem ninguém igual a você. Não tem ninguém igual a mim, igual a Lu. E às vezes a gente se distrai muito, fala que não tem tempo para se cuidar, não tem tempo para sentir prazer, mas está muito distraído. Então, olhem para vocês, reconheçam a beleza que há em cada uma, se permitam sentir prazer, invistam na saúde sexual, na saúde emocional. Porque uma mulher bem realizada nessa área, gente, ela é assim, ela vai bem em todas as outras áreas. Os homens deveriam saber disso, né? Tem Mas muito assim, não poder. depende deles, não depende deles, Entende? né? Depende da gente. Então, assim, busquem mesmo, sabe? O que que dá prazer? O que que tá te impedindo de viver, né? Algo, uma vida mais leve? Porque, assim, a gente vai continuar com uma vida agitada. A boa notícia é que todas nós temos 24 horas e que nós podemos fazer com que as nossas prioridades sejam redefinidas, né? E qual é a notícia ruim? Sempre vai estar cada vez mais acelerado, né? E principalmente quem é casada, existe uma tendência, às vezes, não priorizar esse contato, né, do marido e da mulher, né? Então, invistam, os filhos vão crescer, eles vão construir a história de vida deles, né? Uma hora o ninho vai ficar vazio, né? E você não precisa esperar chegar lá na frente para recomeçar uma história onde você tenha prazer na relação, onde não se fala apenas das responsabilidades, da criação de filhos, mas onde vocês vivam, sorriam um para o outro, né? Não fica só dando beijo de selinho, né? Pelo amor de Deus, né? Eu aqui em casa, eu falo, não, pelo amor de Deus, se for selinho hoje, não quero não. Então, assim, comecem a trazer um pouco mais de bom humor para o dia a dia, porque a rotina, ela realmente ela é mais exaustiva. Tem um livro que eu queria deixar como recomendação, chama Entre Lençóis, para casais que já são casados, assim, tem uma parte lá que é só para o homem, só para a mulher, e traz de uma forma muito lúdica também um pouco de tudo que a gente falou aqui. E muito obrigada, Lu. Ama a sua vida, ama a sua família. Vou falar mais um livro. Falou de livro, eu lembrei. Tem um livro muito legal também, Sexo no Cativeiro. É justamente rotina também, e os casais aí que estão na rotina. Aí vamos deixar, elas leem e depois contam pra gente.
Excelente. Gente, muito obrigada, então. Precisando de qualquer coisa, procurem a doutora Luana. Não deixem de fazer, né, seus exames de rotina, de procurar um médico, uma médica que vocês confiam, né? A nossa saúde emocional interfere diretamente na nossa saúde sexual, na nossa forma de prazer, e também, sentindo prazer, interfere diretamente na saúde emocional. E nós merecemos, né, como mulheres, estarmos satisfeitas, viver uma vida leve, né, e saudável, tá bom? Beijo, Lu, um beijo em toda a família, viu? Obrigada. Amei estar com você.